Olá pessoal, começando o vídeo de hoje aqui, a gente tem um Moto G20 Power aqui. Esse Moto G20 Power aqui, ele usa um outro sistema. A gente tem aqui uma CPU UMS, né, Unisoc, né. Então aqui é diferente dos Qualcomm, né, ou dos MediaTek que a gente usa, né, que geralmente tem aí nos aparelhos, né, no smartphone. A gente tem aqui uma CPU Unisoc, né? Esse aqui, ó, processador Unisoc, né? Ou Spread Run, né? Então, antigamente ele era chamado de Spread Run, né? Então, no Moto G20 aqui a gente vai ter essa CPU aqui. Então, a gente vai fazer uma análise aqui rapidamente do PMIC dela, né? Ou seja, do Power Manager, né? O gerenciador de energia dessa CPU. Que aqui nessa placa a gente é conhecida como U2000, né? U2000. Se a gente puxar aqui, ó, U2000, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu puxar a parte A desse U2000, é o PMIC UMP 510G, né? É esse PMIC aqui, ó, UMP 510G, ó, Speedrun UMP 510G, certo? Então esse é o PMIC do Moto G20. Vamos analisar aqui, eu vou analisar nesse vídeo aqui. Esse PMIC ele tem duas partes, duas páginas, né? A gente vai analisar todas as funções desse PMIC, ou pelo menos todas as funções básicas aí que a gente tem aí por um aparelho, por exemplo, que não liga, dá um consumo zero ou dá um consumo trava, tá bom? Então a gente tem aqui o U2000, né? Primeira coisa, o PMIC ele é dividido em partes aqui. Então a gente vai ter a parte de áudio aqui, ó. Ou seja, esse PMIC também é um codec de áudio, né? Internamente dele, dentro dele a gente vai ter o codec de áudio. E a gente tem várias partes aqui, ó. A parte, por exemplo, que controla o LED, né? O LED RGB, provavelmente aquele LED de notificação que informa se o aparelho está carregando ou não, né? A gente vai ter uma parte aqui que controla parte de start do PMIC, botão power, botão de volume, comunicação com USB, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso daí, tá? Para começar aqui, a gente primeiro tem a parte de áudio, certo? Então vamos lá. Então a gente tem aqui o U2000, né? Vamos abrir o nosso bloco de nossa pente aqui, né? Nossa lousa, né? Então vamos seguir aqui, ó. A parte de áudio. Então aqui a gente vai ter o PMIC, né? Deixa eu escolher uma outra caneta aqui. Aqui, ó. PMIC, certo? O que é a parte de áudio aqui? A gente vai ter o BIAS. Sempre que a gente vê BIAS, quer dizer que é a alimentação, tá? No caso é a alimentação do MIC 1, do microfone número 1, tá? Então tudo aqui é a parte de áudio, parte de codec. Esse MIC BIAS aqui, ele vai lá no microfone primário. Se a gente seguir essa malha aqui, ó, aqui, ó, MIC BIAS, ele vai lá no conector FPC, tá vendo? Que é o J5007, que é a alimentação do microfone. Então, ó, esse conector aqui, né, se comunica lá com a subboard, né, com a placa filha, né, a placa de baixo, e ali a gente vai ter o microfone principal, o microfone primário desse aparelho. Então, essa aqui é a alimentação. Simplesmente isso. Quando a gente vê BIAS, né, ou BIAS, né, quer dizer que é uma alimentação, tá? Então, mic BIAS aqui é a alimentação do microfone primário. E o microfone primário ele vai ter também a linha positiva e a linha negativa. São ali as duas pads, né? São 4 pads, na verdade. Então, a gente vai ter alimentação, positivo, negativo e o GND, certo? Então, essas linhas aqui vão se comunicar diretamente lá com
conector FPC, ó. Aqui, ó, a linha positiva e negativa ela vai passar para o capacitor e resistor em série, tá vendo? Então, o capacitor, né? Aqui, ó, o capacitor em série, ele é chamado de um capacitor de acoplamento. Então, ele vai acoplar aqui a parte do codec, né, com o microfone, certo? E todo capacitor, né, ele não permite que passe corrente contínua. Então, a gente vai ter um capacitor aqui e um resistor. O resistor ele vai passar corrente contínua, certo? Porém, o capacitor não. Porém, na parte de microfone, a gente não tem corrente contínua, a gente tem corrente alternada, certo? Então, o sinal do microfone é um sinal de áudio, é um sinal alternado. Então, é mais ou menos um sinal assim, ó, positivo e negativo. E esse sinal, sim, passa pelo capacitor. Vai passar por esse resistor, tá? Resistor de 1K aqui. E vai chegar lá no codec. Então, esse HS aqui, MIC-P, ó, esse HS aqui, ele vai lá para o conector novamente, vai lá para o FPC. Se comunica lá com o microfone. Beleza? Então, essa aqui é toda a parte de microfone, né? A gente vai ter aqui, ó. Deixa eu voltar lá, ó. Ó, a gente vai ter o mic bias, mic P e mic N, positivo e negativo, né? P e N, certo? Então, toda essa parte de áudio é a parte do codec, a parte que se comunica com o conversor analógico digital, ou seja, microfone analógico para digital. O codec ele vai converter o sinal analógico, ou seja, o sinal oscilante aqui que a gente tem, né, o sinal de áudio, né, que a gente tem aqui vindo do microfone, né, que vai converter a nossa voz em um sinal elétrico, porém alternado, né, e vai chegar lá no codec. O codec, por sua vez, vai converter esse sinal em zeros e uns, né, ou seja, sinais digitais. Beleza? Ok. Então, aqui nesse aparelho a gente vai ter mic 1, mic 2, a gente vai ter o microfone do fone de ouvido, né? Então, aqui a gente tem várias comunicações aqui de áudio. Ó, receiver, RCV, receiver, PIN. Então, aqui a comunicação com o auricular, né? Então, é aquele alto-falante já de ligação, né? Que a gente usa para fazer ligação. Então, a gente vai ter aqui o receiver, parte de GND aqui também, certo? Essa parte aqui, ó, vamos puxar isso aqui. Isso aqui eu não sei o que significa. AMPG-VCOM. Vamos puxar aqui, vamos ver o que aqui, para onde ele vai, ó. Olha lá, ó, fone de ouvido. Tá vendo? Então aqui, ó, headset mic. Tá vendo? Então é aqui a conexão com o fone de ouvido. Então, a gente vai ter aqui, ó, o head mic, né, que é o microfone do headset, HP de headphone, lado R, que é o direito, e lado L, que é o esquerdo, certo? Então, a gente vai ter aqui comunicações com o fone de ouvido. Então, ali tudo tem a ver com o fone de ouvido aqui, ó. É um amplificador, né, de fone de ouvido. Beleza? Então, tá. Aqui, ó, RGB LED. Então, isso aqui eu já tinha comunicado, já tinha falado antes, né? A gente tem o RGB aqui, ó, Charge Indicator, certo? Então, como eu falei, aqui é o LED que indica a carga, certo? Então, aqui é um circuitinho que faz acender esse LED aqui, ó. É o D5500. Se a gente puxar lá na board view, ó, lá é o LED lá de cima. Vendo? É um diodo, né? Todo LED é um diodo. Então, a gente vai ter um LED aqui. Ele vai aterrar o LED, ou seja, o catodo. Ou seja, o LED ele é alimentado pela VBAT, certo? Alimentado pela VBAT. Tem um resistor aqui, resistor de 0 ohms aqui. E quem vai definir aqui, vai aterrar esse LED aí, né? É o próprio PMIC, certo? Então, a gente vai ter aqui um LED, um LED R aqui, ó. Internamente, provavelmente, a gente vai ter aqui, ó 22 mA. Então, internamente, a gente vai ter um resistor limitando essa corrente em 22 mA. Por quê?
Se a gente puxar aqui, a gente vê que a gente tem o AVBAT aqui, a gente tem um resistor, porém esse resistor aqui é de 0 ohms, certo? Então aqui eu não tenho proteção nenhuma nesse diodo aqui, nesse LED, certo? Então provavelmente o resistor que limita a corrente está interno ao PMIC aqui, ó. Está interno ao PMIC, certo? E aqui diz a corrente, ó, de 27 mA, que é o máximo que esse LED vai consumir do PMIC, certo? Beleza. Seguindo, a gente vai ter aqui parte de TSX, tá? TSX é parte de cristal. Sempre que a gente vê X, né, ou XO, a gente tem cristal, tá? Então, se a gente vê aqui, ó, aqui a gente tem uma tensão de referência, VRF positiva e VRF negativa. Então, são duas tensões de referência, tá? Essa tensão, ela alimenta o cristal oscilador, porém ela vai alimentar o termistor do cristal. Por isso que é TSX, certo? TSX PMU, ou seja, porque vem lá da PMU, né? Da Power Managed Unit, né? Unidade de gerenciamento de energia, né? Unidade Power Management. Então, por que o cristal precisa ter um termistor? Porque ele é muito dependente de temperatura. O cristal, como a gente sabe, ele vai gerar um sinal oscilante, né? Um clock, um sinal fixo, né? E se por acaso esse cristal ele esquentar, né? Se a gente puxar aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, o cristal está perto do PMIC. O PMIC é o que alimenta todo o sistema do aparelho, certo? Aqui, ó. O PMIC aqui ele vai alimentar, ele tem diversos indutores aqui, certo? Que vão alimentar processador, vão alimentar todo o sistema do aparelho. Então ele esquenta muito. E em volta dele a gente tem o cristal. Então, se esse cristal esquentar, a gente vai ter uma alteração lá na oscilação dele. E ele precisa ser bem preciso. Ele que dita o time, né? Ele que dita o tempo que o processador precisa para funcionar, né? O clock, certo? Para isso a gente tem que ter um termômetro, né? Um sensor de temperatura aqui, né? Que funciona praticamente igual aos termistores, por exemplo, que a gente tem no conector, ou de termistores do PMIC ou do próprio processador, certo? A gente tem uma tensão de referência que sai da PMU, certo? Passa por um resistor, né? E ele vai pegar uma amostra desse termistor e vai mandar lá para a PMU novamente. Que aqui eu tenho a tensão de referência, VRF, e aqui eu tenho a sensora, né? Ou seja, termistor, ó, sense, T-sense, certo? Então aqui é T-sense, VRF, né? Tensão de referência do sensor do termistor, e aqui o termistor in, certo? Então se a gente puxar aqui, ó, se a gente colar aqui, ó, ele chega lá também nessa parte aqui de TSX, certo? Beleza. Então seguindo aqui, ó, A2D Interface, né? O que significa A2D Interface? Analógico to digital. Então aqui seria analógico digital interface. Essa aqui é a parte de comunicação com CPU, tá? Toda a parte analógica e que converte para CPU a gente vai ter aqui. Vamos puxar cada malha aqui, ó. Aqui já é a CPU, tá? É o U1000, tá? O 1000 no Moto G20, ó, é esse aqui, a CPU. Aqui a gente vai ter clock. Deixa eu ver aqui, ó. AD, né? Analógica digital, clock. A gente vai ter um outro clock aqui. A gente vai ter sincronização, a gente vai ter dados, né? Parte de áudio aqui também, né? Isso aqui é tudo a parte de áudio,
Então, é toda a parte que vai se comunicar com o codec de áudio, que nesse caso aqui está interno ao PMIC, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, esse microfone aqui, toda a parte analógica, vai converter para digital e vai mandar para a CPU através dessas malhas aqui, certo? Beleza. Seguindo aqui, a gente vai ter o clock de 26 MHz, né? Isso aqui é uma amostra do clock que vem lá da CPU. Provavelmente essa parte do clock aqui é para fazer funcionar essa conversão analógica digital aqui, certo? A gente tem clock de 32K aqui também, ó. Tá vendo? Olha lá, se a gente seguir aqui, ele chega lá na CPU, na parte de clock 32K. Tá? Então a gente vai ter sempre o clock de 32K, kHz, né? E o clock de 26 MHz aqui. E aqui a parte de clock propriamente dita, né? Então, aqui a gente vai ter o PMU clock, certo? Clock in, tá? Que vem da CPU, vem da CPU não, desculpa, vem do cristal, tá? Vem aqui do cristal. Aqui também é comunicação com o cristal oscilador, ó. XO out, né? E aqui XO in, certo? Então, essa parte aqui ela se comunica diretamente com o cristal e daqui ele vai gerar o clock, tá? Ele vai gerar um clock para a parte de RF, ó, certo? E um detalhe interessante aqui, ó, que esse esquema aqui, a maioria dos esquemas eles não mostram, mas a gente tem, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, um clock para RF, tá? Que aqui diz 52 MHz, 26 MHz, certo? Então aqui eu acho que depende da versão de placa ou ele pode alterar aí dependendo do transceiver. Mas a gente vem aqui, ó, trans de transceiver. Então aqui é a parte de RF, tá? Então a gente tem 26 MHz aqui indo lá para a parte de RF. Detalhe aqui que a gente tem um off. O que quer dizer esse off aqui? Quer dizer que essa malha aqui, esse clock, ele não é gerado de imediato. Quer dizer que a partir do momento que você liga o aparelho, o default dela, né, a malha padrão dela, o trabalho padrão é off, ou seja, desligado. Você não vai encontrar um clock aqui assim que a gente liga o aparelho. Por quê? A parte de RF só vai habilitar o clock, né, depois que o aparelho já estiver ligado, né, provavelmente com um chip lá já pegando sinal, entendeu? Porque se o aparelho estiver em modo offline, então a gente vai ter o off aqui nessa malha. Tá? Mesma coisa com a parte do Wi-Fi. Então esse WCN aqui é parte de Wi-Fi, também um clock de 26 MHz aqui, ó, 26 MHz. Então aqui vai para o transceiver, aqui vai para o Wi-Fi, certo? Transceiver cuida da parte de sinal 3G, 4G, RF, e WCN cuida da parte de Wi-Fi, Wi-Fi 2G e Wi-Fi 5G, certo? Beleza, essa parte aqui não é usada. Aqui a gente vai ter o clock para P. P é o que? Application Processor. É o processador, né? O CPU. Né? O que todo mundo conhece como CPU. Então esse clock sim, ó, ele está habilitado. Assim que a gente liga o aparelho, a gente tem que ter o clock. Porque senão a CPU não funciona. Certo? Então caso eu tenha, por exemplo, esse resistor rompido, né, se ele abriu, se rompeu ou oxidou, eu não vou ter esse clock aqui. Então pode dar esse sintoma, por exemplo, do aparelho dar um consuminho ali e zerar, né? Ou seja, ele não ter faltando o clock lá para alimentação da CPU, certo? Beleza. Seguindo aqui, ó, a gente vai ter alguns sensores, ó, ADC, né? Analógico Digital Converter, né? Conversor analógico digital. O que é isso aqui? Temperatura da placa, ele vai pegar um sinal analógico, né? Por exemplo, o que é um sinal analógico? Certo? O sinal analógico ele pega uma variação, por exemplo, num resistor, que é GND, né? Aqui eu vou ter uma tensão de referência, né?
VREF, certo? E aqui eu vou pegar o meio. Vou pegar o meio desse resistor aqui. Esse vai ser o meu sinal, esse vai ser o meu sinal analógico, tá? Aqui eu vou ter um resistor comum. Então, por exemplo, Charge Temp ADC. Vamos puxar essa malha aqui. Ó, Charge Temp ADC. Esse é o meu sinal de referência, ó, VDD referência 1.8. Então eu vou ter 1.8 aqui e um resistor de 56K aqui, ó. Então aqui eu vou ter 56K. Aqui eu vou ter 1.8 volts, certo? Então essa tensão ela vai chegar nesse resistor aqui, vai passar por um segundo resistor. Aqui eu tenho um outro resistor aqui, mas para simplificar aqui ele não vem ao caso, tá? Mas esse segundo resistor que eu digo é esse aqui, ó, que ele é chamado de termistor. Ele é um resistor comum, porém ele tem uma pequena particularidade. Ele altera sua resistência precisamente de acordo com a temperatura, certo? De 47K aqui é esse meu resistor aqui. Então, por exemplo, vamos supor que aqueça essa área aqui, certo? Ó, esse termistor aqui, né, o RT, né, o resistor, né, ele vai estar nessa parte aqui, ó, perto do seio de carga, que é o IFPMIC, certo? É um resistor grande que está aqui, ó. O que vai acontecer? Caso o FPMIC esquente, né, caso eu tenha um problema na parte de carga e o FPMIC esquente, ele vai me alterar essa resistência aqui. Alterando essa resistência aqui, essa tensão aqui ela não vai se alterar, porque ela vai estar aqui, ela está tranquila aqui, né, na parte de 56K aqui. Porém, aqui ela vai se alterar, porque isso daqui é um divisor de tensão. Então, se eu altero uma das duas resistências, eu vou ter uma tensão diferente aqui, certo? Vou ter uma tensão diferente. Então, alterando essa resistência aqui, ele vai me alterar o sinal analógico que eu tenho aqui. Ok? Então, vamos supor que 1.8, quer ver? Vamos botar aqui, ó. Calculadora de divisor de tensão. Ó, calculadora online. Vamos ver aqui, ó. Ó, tensão de entrada, um resistor, dois resistor e a tensão de saída. Beleza, é aquele circuitinho lá que eu falei. Input voltage, então tensão de entrada 1.8 volts, certo? Deixa eu ver aqui, 1.8 volts. Beleza. Resistor 1, 56K. Então são 56 mil ohms, né? O K significa 1000, então são 56 mil ohms, certo? Resistor 2, 47K, 47 mil ohms. Qual a tensão de saída? 0,82. Então eu vou ter 800, se eu medir lá, chegar com o meu multímetro, pegar e medir essa tensão aqui, que é exatamente essa tensão que está chegando lá na CPU, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,8 volts aproximadamente ali, 800 milivolts, né? Vou ter 800 milivolts. Beleza, aí vamos supor que a temperatura subiu, né? E alterou isso daqui. Geralmente esses termistores são NTC, né? Então olha o que é um resistor MTC, ó. Resistor NTC é negativo, temperatura e coeficiente, certo? Então são resistores com coeficiente negativo de temperatura, o que quer dizer que a sua resistência diminui conforme aumenta a temperatura, ele é negativo, certo? Então, o que vai acontecer se a minha temperatura aumentar? Ao invés de eu ter 47K aqui, eu vou ter 30K, por exemplo, certo? O que acontece se eu tiver 30K? Eu vou ter 30 mil ohms. O que vai acontecer com a minha tensão aqui? Ó, calma aí. Ué, por que não está alterando? Vou escrever de novo aqui, peraí. 1.8 volts. Vamos lá.
Ai, peraí, bugou essa calculadora aqui. Vamos tentar uma outra aqui, ó. Tá. Então, 1.8 volts, certo? Aqui, ó. Aqui, bom que aqui já coloca em quilo-ohms, né? Então, 56K, 47K. Beleza. Tensão de saída. Ah, não. Aqui é K. Beleza. Olha lá. Tensão de saída, 0.82. Beleza. Então, bateu lá. Certo? Se eu alterar essa resistência aqui para 30 kΩ, ó, vou calcular. Olha lá. Caiu a tensão. 0.627. Ou seja, a temperatura sobe. Somente esse resistor vai alterar. Esse aqui não. Somente o segundo resistor vai alterar. Aí, beleza. Aí, internamente na CPU, eu vou ter um algoritmo. Eu vou ter um algoritmo lá que quer dizer o seguinte. Caso a tensão, por exemplo, V, né, V de tensão. Tá aqui, ó. V igual. Internamente lá na CPU, ou seja, a parte de software dele vai estar V igual a 47K, né? V igual a 0.821, temperatura será igual a 40 graus. Eu tô chutando os valores, tá? Não sei se são exatamente reais esses valores, é só para dar um exemplo. Beleza. Caso a tensão seja menor, né? Por exemplo, 0.627, temperatura igual 50 graus. Certo? V igual. Temperatura igual 50 graus. Beleza? Aí a tensão caiu mais, caiu para 10 ohms esse resistor. Ou seja, está bem quente a placa. Né? Caso a tensão seja V igual. Temperatura igual a 90 graus. Certo? Então, essa é uma tabelinha. O que ele está fazendo aqui? Está pegando, né, um sinal analógico, né, analógico, convertendo para digital. Qual que é o sinal analógico? Tensão. Certo? Então, essa tensão ela vai variar conforme a resistência. Então, aqui eu posso ter 0.820, 0.819. Ela vai caindo. 0.810. Ela vai caindo conforme a temperatura vai subindo. E aí o conversor analógico ele vai pegar, o conversor analógico digital, ele vai pegar essa amostra dessa tensão, vai jogar lá num software e ele vai saber exatamente quantos graus está esse aparelho. Certo? E o interessante do analógico, de uma conversão analógica para digital, é que o analógico, a gente tem infinitas possibilidades aqui. Então, a gente pode ter uma tensão, por exemplo, com essa precisão aqui, ó, 0.22727272727 volts. Certo? E aí ele pega essa tensão, joga lá no conversor, né? Só que o digital ele não é tão preciso. Então, pode ser que ele esse 0.27 aqui, ele arredonde aqui para 0.2. E aí 0.2 ele sabe que é, sei lá, 50 graus. E aí ele vai pegar aqui, por exemplo, vamos supor que caiu aqui, caiu apenas 2 ohms, então caiu para 9 aqui, para 8, né? Caiu para 8 ohms aqui. Então, olha lá, ele mudou a tensão aqui. A tensão aqui analógica ela é bem precisa. Porém, no digital, ele vai arredondar isso aqui para quê? Para 0.2. Então, ele ainda vai estar mostrando 50 volts. Tá, isso aqui é um exemplo. Tá? Quer dizer que o analógico, ele segue, por exemplo, uma linha curva, uma linha analógica.
Já para o digital, ele vai ter o quê? Ele vai ter, ó, vai ter incrementos, certo? Poderia representar assim, ó, uma linha quadrada, né? Digamos assim. Por exemplo, se a gente tiver aqui ó, um sinal analógico, que é uma amplitude maior, a outra menor, aqui assim, ó. Mais ou menos assim, certo? No digital, a gente teria um sinal alto, certo? E um sinal baixo aqui, certo? E aqui a gente não teria uma certa precisão, ok? Porque isso tudo depende da precisão do algoritmo lá que a gente, do conversor analógico digital, certo? Beleza, mas vamos continuar aqui com o PMIC, porque a gente já está entrando aqui numa área bem extensa, né, da, da análise aí. Então, beleza. Seguindo aqui, ó, então essa é toda a parte de temperatura, né, análise de temperatura. Aqui a parte de comunicação USB, né, dados positivos, dados negativos e tal. Aqui a parte de start do PMIC. Então, todo PMIC ele tem que ter um botão power. A gente vai ter um botão de reset, ó, externo, né, reset negativo. Certo? Então, quer dizer que é o quê? Isso aqui é um active low. O que é um active low? Quer dizer que a gente vai ter uma tensão, geralmente de 1.8. Aqui vai ter o PMIC, certo? Aqui eu vou ter um botão power. Aí, quer ver? Não, tá errado isso aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Ó, a gente vai ter o PMIC. Aqui a gente vai ter 1.8, né? Deixa eu ver se é 1.8 mesmo. Aqui vai para o botão power. A gente vai ter um resistor, né? Geralmente a gente vai ter 1.8 volts aqui saindo do PMIC. E aqui a gente vai ter uma chave. E aqui vai o GND. Aqui a gente tem um resistor, né? Tem um resistor aqui, ó, de 1K. Certo? Então a gente pode botar esse resistor aqui, ó, antes da chave. Certo? E aqui a gente tem a chave. O que vai acontecer? Quando eu aterrar esse 1.8, né? Quando eu aterrar esse 1.8, ele vai informar lá o PMIC que eu não tenho mais 1.8, eu tenho 0. Porque esse 1.8 vai para o GND. Vai estar sendo aterrado. Então isso aqui é um sinal lógico. Ele sai de 1.8 volts para 0. E aí o PMIC reconhece esse sinal 0 e vai ligar. Ou seja, esse aqui é o reset do CI. Sempre que a gente ouvir o termo reset, quer dizer que o PMIC, o CI, né, ou ele vai ligar ou ele vai reiniciar. Né? No caso, a chave power é essa aqui, ó, PW, né, de Power Key, PWK, Power Key. Aqui é volume mais, volume menos. Certo? Então, esse PB interrupção aqui é o que? É uma interrupção. O PMIC ele vai parar tudo que ele estiver fazendo para dar atenção aqui ao botão Power. Porque o usuário pressionou o botão Power. Então, ele interrompe tudo que ele está fazendo e isso é uma interrupção. Sempre que a gente vê a informação int, o CI, né, ele vai interromper tudo que ele está fazendo e vai dar atenção aqui ao sinal que está alterando aqui. Está alterando o quê? De 1.8 para 0. Tinha 1.8 aqui, não tem mais. Porque o usuário pressionou o botão Power e eliminou aquele 1.8 lá. E aí o PMIC, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a ligar. E aí a gente vai para a parte 2 do PMIC. Que é a nossa página B aqui, ó. Só a partir daí o PMIC vai fazer o quê? Ele vai começar a liberar suas tensões, porque o PMIC ele é um regulador, ele é um Power Manage, unidade Power Manage. Ele é um gerenciamento, manage, né, gerenciar, energia, então ele é um gerenciamento de energia, certo? Simplesmente ele faz o quê? Ele pega toda a energia que vem da VBAT,
Não só da VBAT, que eu vou explicar mais para frente. VBAT é o quê? VBAT vem da bateria, vem do FPMIC, que também é um PMIC, porém ele controla a parte de carga, né? Para ficar simples aqui, a gente tem que entender que a VBAT ela recebe uma tensão da bateria, ou seja, 4 volts, certo? Recebe uma tensão da bateria. E ele passa por um resistor, passa por vários resistores aqui. E o PMIC ele vai alimentar, ó, vamos explicar aqui, por exemplo. Primeiro, VBAT A, LDO. Quer dizer que ele vai alimentar os reguladores LDOs aqui, ó. Certo? Então, LDO é o quê? LDO, a gente tem que imaginar o seguinte, vai entrar VBAT, vai entrar 4 volts, e sempre vai sair uma tensão, né, menor que 4 volts. Sempre. Porque ele é um regulador linear, né? LDO. Significa Linear Drop Out. Ou seja, ele cai. Ele vai regular para baixo. Então, 4 volts sempre vai ter uma tensão menor que 4 volts na saída. Então, todos esses LDOs, ó, se a gente for ver, ó, 2.8, 2.8, 3 volts, 1.8, 3 volts, são todas tensões menores que a VBAT A, certo? Então, beleza. Vamos entender esse PMIC aqui do A20, que ele é bem interessante. A gente vai ter um PMIC, correto? A gente vai ter a VBAT. VBAT eu já falei que é 4 volts, né? Tensão da bateria. Ele vai pegar essa VBAT A aqui e vai converter para os LDOs. Então, eu vou ter vários LDOs aqui, ó. LDO from BAT A. Certo? Então, esses LDOs aqui eles são convertidos da onde? Da BAT A, que é esse setor aqui, ó, VBAT A. Certo? Então, todos esses LDOs aqui, ó, LDO daqui até aqui, ele vem da BAT A. Então, aqui eu vou ter vários LDOs aqui, várias saídas aqui, ó. Certo? Várias saídas aqui. Cada uma vai para um setor, cada uma vai ter uma tensão, alimentar ali a placa toda. Beleza. E aí eu vou ter a BAT V, a BAT B, VBAT B. Essa daqui é para quem? Para os LDOs. Agora essa daqui não, essa aqui é para os DC controller. Então é a VBAT B. Então, ó, se eu puxar aqui, ó, DC controller. Depois a gente vai chegar lá, tá? Aqui eu vou ter parte de boost, tá? Nos iPhones aí, o pessoal que trabalha com iPhone está acostumado a ter um CI dedicado para o boost. Aqui não, aqui a gente vai ter tudo interno na UPMIC, né? Em um único PMIC. Essa aqui é a malha boost, certo? E esse boost é usado para quê? Nesse caso aqui, né? No caso deste aparelho, eu vou ter uma tensão de 5.5 volts, certo? O default dela é o quê? Off. Então eu não vou ter essa tensão, porque ela é usada para o PA. Aqui, ó. PA, ó. Tá vendo? V boost, PA, tensão boost, né? Amplificada, ou seja, é uma tensão contrária dos LDOs aqui, que é sempre menor, é uma tensão acima. Então eu vou ter 5 a 5.5 volts, tá? Que vai alimentar ali, ó, o PA. Certo? Beleza. E aqui eu vou ter o VBAT driver, né? Que vai alimentar os MOSFETs de saída dos buck. Buck já é outra coisa, já é, além do, diferente dos LDO, são conversores de alta corrente, certo? Eu vou ter drive 1, drive 2, drive 3. Então eu vou ter 3 entradas diferentes que usam a mesma tensão. E eu vou ter 3 fusíveis, ó. 3 resistores de 0 ohms aqui que servem como fusíveis. Caso tenha alguma alteração, ele pode abrir esse resistor aqui e eu não vou ter alteração aqui, eu não vou ter VBAT. Eu posso ter VBAT aqui na VBAT A para os LDOs, mas aqui eu não vou ter para os buck. São muito importantes para a CPU, que a gente já vai falar mais para frente.
certo? Então tá. Aqui eu vou ter, ó, DC core from. From quer dizer da onde? Da onde? Do drive 3. Então são essas alimentações aqui, ó. Então aqui entra VBAT. Entra VBAT aqui. Aqui eu vou ter o drive 3. E quem que vai sair aqui? Vai sair o core, que é uma bobina. Todo buck vai ter bobina, tá? Os LDOs não tem bobina, beleza? Porque ele é linear, ele não é chaveado. Quer dizer que a tensão ela diminui, porém ela não é chaveada. Ela não liga e desliga várias vezes por segundo, tá? Então ele não precisa de bobina. Ele vai ter um capacitor aqui de filtro, né? Que é um capacitor de filtro, mas não vai ter bobina. Já os bucks têm bobina. Então, por exemplo, esse core aqui, core é núcleo, né? Então é o processador. Ó, ele tem uma tensão aqui de 0,6 a 1,4 volts. E o default dela, né, é 0,8. Então ligou o aparelho, ele vai ter 0,8 on. Então tem que ter essa tensão. Se você não tiver essa tensão, o aparelho não liga. Certo? E é a VDD Core que vai alimentar processador. Então essa alimenta processador, essa aqui também alimenta processador, que também vem do drive 3, certo? Essa também vem do drive 3, também alimenta processador, tá? Então todas essas linhas aqui, ó, são de 0.8 e vão para o CPU, certo? Essa linha VDD Modem, ela vai alimentar a baseband, que está interna ao processador. Também é uma linha, ó, de 4 amperes. Então é uma linha de alta corrente. Lembra que eu falei que os buck têm alta corrente? Por isso que ele tem baixa resistência. Às vezes você pode colocar o multímetro aqui nessa bobina. Eu não sei se nesse aparelho é assim, mas tem aparelho que você pode colocar o multímetro aqui e ele bipar com o GND. Né? Nessa bobina aqui. Aí você vai falar, pô, tá em curto essa malha aqui. Mas às vezes não, às vezes é porque, como tem uma alta corrente, se a corrente sobe, a tensão desce, a resistência tem que descer também para acompanhar. Certo? Então, como é uma linha de alta corrente, ela precisa ter uma baixa resistência. Beleza? Então, a gente vai ter alimentações aqui, ó. 1.5, 1.15, também on, ó. Né? O padrão dela é ligado. Então, ó, essa aqui também alimenta a memória. Então, são tudo conversores DC-DC que vão alimentar modem, que é a baseband, CPU, GPU, core. Tá vendo? GPU é o que? A unidade gráfica, que está tudo interno na CPU. É tudo integrado na CPU. Certo? Beleza. Além disso, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, aqui note que essa parte de memória ela vem do drive 2. Então, é essa alimentação aqui. Ó. Também é VBAT? É. Mas ela vem de um setor diferente do próprio PMIC. Então, o PMIC está entrando uma tensão da bateria e saindo uma tensão menor aqui, chaveada, regulada. Né? E ele também é retroalimentado. Por exemplo, nesse Gen 0 aqui, ele alimenta quem? Gen 0. O que é o Gen 0? Não é CPU, não é memória. Ele vai alimentar o próprio PMIC. É um gerador, gen de gerador. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma tensão de 1.8 aqui, on. Né? Se a gente seguir essa 1.8 aqui, ó, a gente vai ver que esse 1.8 ele vai lá para a memória, ele alimenta a memória. Ele muda a malha aqui, mas ele alimenta a memória. Porém, aqui, ó, ele volta, que é memória também, né? Aqui, ó, speak amp, ele vai alimentar o amplificador de som também. Vai alimentar uma parte lá do conector. Ó, aqui ele vai alimentar. Aqui é o fingerprint, né? Conector lá da impressão digital. E deixa eu ver. Vamos seguindo aqui, ó. Ele vai alimentar vários setores, tá vendo? Vários setores da placa. A gente vai chegar lá. A parte de RF ele também alimenta.
Ó, parte de Wi-Fi. Beleza. Ó, CPU. Ó, áudio. Beleza? E volta aqui. Então ele vai alimentar vários setores aqui. Já o Gen 0, né, o gerador 0, o gerador 1, né, o que a gente mostrou é o 0. Vou mostrar o 1 agora. Também é um gerador. Gerador de quê? De tensão para vários setores da placa. Se a gente seguir o 1, ó, ele vai lá para a parte de áudio. Tá vendo? Então ele alimenta o próprio PMIC, vários setores do próprio PMIC. Por exemplo, aqui a parte de WCN aqui, ó. Ele entra uma tensão aqui, VIN, e sai VDD aqui, que vai para o Wi-Fi. Tá vendo? Beleza. Então, são tensões que podem ir para a placa inteira, né, para vários setores da placa, e também podem voltar para o próprio PMIC. Tá? Tensão do PA também a gente vai ter aqui. Ó, note que ela é off. Então, essa tensão às vezes não vai ter nessa bobina. Né? Na L2104, se a gente puxar aqui a L2104, ó, essa bobina aqui não vai ter tensão. Assim que se starta o aparelho. Ela vai ter lá mais para frente com o CI, com o chip no lugar e tal. Certo? Beleza. Aqui são os LDOs que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é a parte de carga, ó, sensor da bateria, né? Tudo a parte de carga. USB-CC, né? CC1, CC2. Sensores lá que vem do conector de carga. Mais sensores de bateria aqui. FUI-GAUG, né? FUI-GAUG significa medidor de combustível. Ele mede o combustível da bateria, ou seja, a porcentagem da bateria. Então, são sensores que vão lá na bateria. Tá? Aqui são os LDOs que eu falei que vem da VBAT-A. Só que eu vou ter LDOs também que vem da Gen 1. Lembra que eu falei que a Gen 1 ela é retroalimentada? Tá? Então, quer dizer que a tensão que eu estou gerando na Gen 1 aqui, ó, cadê a Gen 1 aqui? Ó? Aqui, ó, que por sua vez vem da Drive 2, que por sua vez vem da bateria, ela é retroalimentada. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, uma tensão da bateria que vai alimentar a Drive 2. E essa tensão internamente, né, ela vai passar pela Gen 1, né? Ela vai passar pela Gen 1. E aqui, ó, LDO Gen 1. Eu vou regular para 1.8. 1.7, né, no caso. E ele vai sair nessa tensão, AVDD 1.8 aqui. Então ele vai virar um LDO aqui, vai pegar essa Gen 1, né? E a Gen 1 a gente sabe que ela é buck, né? A gente sabe que ela é buck porque, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Não, ela não é buck não. Buck são só essas entradas aqui que tem bobina, né? Não, ela é buck sim. Aqui, ó, Gen 1. Então aqui tem uma bobina. Então ela é uma tensão buck, né? Ela vai entrar novamente na bobina, né? No PMIC, certo? Porque eu vou ter uma tensão que volta. Eu vou ter a saída, ó, LX, vai passar pelo buck, vai alimentar vários setores da placa, vai ser filtrada por esse capacitor e ela volta por essa linha, VDD Gen 1. VDD, DC-DC, conversor DC-DC, Gen 1. E esse conversor DC-DC, né, entra aqui pelo PMIC e vai sair aqui como LDOs. 1, 2, 3, 4 LDOs aqui. Que vai alimentar a câmera. Ó. Câmera, Core 1, Core 2, parte de RF. Tá? Vai alimentar aqui. Então ele entra, né, ele sai, né, ele entra pelo Drive 2, né? Ele entra pelo Drive 2, deixa eu melhorar esse desenho. Entra pelo Drive 2, sai pelo Gen 1, alimenta toda a placa, vários setores da placa aqui. Ele retorna para o PMIC. Aqui vai ter uma bobina, né? Ele retorna para o PMIC,
certo? Retorna para o PMIC. E do PMIC ele sai aqui como LDOs. 4 LDOs, na verdade. Que vai alimentar outros setores da placa. Certo? É isso aí. Então eu vou ter Gen 1 e Gen 0 também, que é a mesma coisa. Ok? E eu também vou ter aqui a parte de controle do Vibra, né? Vibra Control. Olha lá. Nada mais é do que aqui, ele vai lá se comunica com o motorzinho lá do Vibra. Né? Que é o conector FPC aqui, que vai lá para o subboard. Certo? O resto do PMIC é VSS, né? Que é GND, né? VSS Drive. Então, são todos os aterramentos. De tudo que eu falei aqui que tem entrada, aqui tem que ter aterramento também. Então, eu vou ter VSS, VSS-PA, VSS Booster, VSS Driver. Certo? Tudo aqui tem que ter aterramento. E assim termina a parte do PMIC. Certo? Então, o PMIC, ele basicamente ele tem simples aqui. Ele, exceto a parte de áudio, né? Ele vai ter VBAT, certo? E saídas, buck e LDOs. E ele vai ter um botão power. Somente após acionar esse botão power que eu vou ter saídas LDOs aqui. E saídas bucks, né? Sempre depois do power, certo? Tudo que está, por exemplo, on aqui, ó, off, né, no caso, são linhas que só vai habilitar mais para frente. Por exemplo, CAN, ó, câmera. Então aqui é uma tensão de câmera de 2.8. Eu não preciso ter essa alimentação aqui. Porque somente quando eu chamar a câmera, acionar a câmera, que eu tenho que ter essa alimentação aqui. Que vai lá para o conector de câmera, que é esse aqui. Ó. Certo? Então é isso. Vai ter tensões aqui que eu vou ter. Tensões principais, né? Tensões importantes. Essas sim. Por exemplo, essa de 2.8, ó, on. Se eu puxar ela, aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, vamos ver o que é isso. CAN VDD, aqui está NC. Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Aqui, ó. Vou ter esse componente aqui, parte de RF. Vamos ver mais o que aqui, ó. Olha lá, beleza. Parte de RF, mas é uma tensão ON. Vamos ver uma tensão ON aqui novamente. Ó, essa aqui, ó. VDD, DC, DC, XO. XO, lembra que eu falei? Parte de cristal aqui. Ó, VDD, eMMC Core, memória. Já é uma tensão principal aqui da memória de alimentação. eMMC, VCC. Então aqui já é memória. Certo? Parte de chip, ó, off. Por quê? Eu não preciso ter essa tensão. Somente eu só vou ter essa tensão se eu tiver um chip conectado e depois que o aparelho já ligou. Certo? Tanto com os LDOs quanto com os buck aqui. Então, eu vou ter o core aqui, por exemplo, on. A maioria dos bucks são ligados. Ó, on, on, on. Tá vendo? Menos essa que é o que? PA, né? Parte de sinal. Certo? E aqui a parte de Wi-Fi também, que é um regulador que ele pega a Gen 1 e vai jogar lá para a alimentação do Wi-Fi. Também é off, né? Só vai habilitar mais para frente. Certo? Com relação a malhas de baixa resistência, todas as malhas aqui que a gente tem uma corrente muito alta, por exemplo, 4 amperes, que provavelmente vai ter uma baixa resistência. Ela tem que ter uma alta corrente. Beleza, pessoal? Isso aí. E aí a gente termina aqui a parte do PMIC, né? De análise desse PMIC, que é bem interessante, né? Às vezes o esquema aqui é diferente, aí acaba ficando complexo. Mas é a mesma coisa dos outros aparelhos também. A nomenclatura muda, né? A disposição dos componentes muda, mas a base do funcionamento é o mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Valeu, até a próxima.